Ok. Bom, vamos iniciar então o evento da ABA, da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da ABA do Rio de Janeiro, da Coordenação de Mediação, em que a coordenadora é a Tatiana Pena. Ficamos muito felizes com o convite aceito pela professora Célia Nóbrega, e vamos, então, iniciar o evento, a palestra sobre questões éticas na mediação. Antes disso, eu gostaria de passar a palavra para a Tatiana. Então, boa tarde a todas. Bem-vinda, Celinha. Queria só fazer uma breve apresentação do currículo da Célia, que é professora aqui de muitos, pelo que eu percebi, não só minha, mas de várias pessoas que estão aqui hoje. Então, a Celinha ela é mediadora e cofundadora do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. Ela é formadora e supervisora de mediação de mediadores em Portugal, Angola, Brasil e São Tomé e Príncipe. Ela é mentora e life coach de mulheres em Portugal e no Brasil, professora universitária, advogada, presidente dos Conselhos de Ética e Deontologia da Associação de Mediadores de Conflitos e da Federação Nacional de Mediação de Conflitos. Também é mediadora dos serviços de mediação familiar, de mediação laboral, de mediação penal e dos julgados de paz do Ministério da Justiça de Portugal. E também é coordenadora do projeto de mediação com reclusos em parceria com a Associação O Companheiro. Bem-vinda, Celinha. E o tema da nossa palestra é Questões Éticas na Mediação. Grata, queridas Andreia, Tatiana, enfim, a Aline e todas as outras e outros que aqui estão, em especial à Comissão pelo convite. Eu é que me sinto honrada e agradecida por podermos estar aqui, alguns de nós partilhando as reflexões e as dúvidas, porque não tenho certezas, mas sim perguntas e muitas inquietações, e para todos aqueles que, como a Aline e Tatiana se comprometeram, que possam, querendo, nos assistir depois, enfim, pelo YouTube, não é? Antes de começar propriamente aquilo que eu espero, não seja uma exposição, mas sim uma troca de ideias, então eu gostaria de deixar bem aberto para que vocês interrompam, para que perguntem, para que se o meu sotaque não for compreendido, também me digam para eu repetir, tá? Então, que possam sentir-se bem à vontade. Mas porque para mim, e algumas de vocês já sabem, faz-me sempre muito sentido começar com uma mensagem inicial. Eu gostaria de partilhar convosco uma música que não sei se depois vai ficar gravado no YouTube, né, por causa dos direitos de autor, mas aí quem nos assistir depois pula. Mas uma música de um escritor e cantor português que se chamava António Variações, que morreu nos anos 80, foi das primeiras vítimas de AIDS, de SIDA, de HIV em Portugal, era homossexual e foi das pessoas mais discriminadas na altura, portanto era um artista e quase ninguém foi ao seu funeral por estes motivos, e que eu creio que no mundo em que vivemos faz todo o sentido. Uma música que ele escreveu a propósito da guerra nuclear, e eu escolhi a versão com legendas, e que está cantada hoje pela Marisa Lins, que é outra cantora portuguesa, e tem uma parte em que ele também canta. Portanto, foi uma música descoberta pela família, entregue agora, e que eu creio que no mundo em que há uma guerra declarada, não sabemos se uma guerra que vai alastrar, bom, todos sofremos as consequências, e num mundo em que celebramos uma Copa num país profundamente discriminatório e ofensivo dos direitos humanos, e que agora achamos todos que, como virgens, agora é que o Qatar é um problema. O Qatar sempre foi um problema no sentido da violação dos direitos humanos, não só das mulheres, mas também dos homens. Acho que faz todo o sentido, porque acho que a mediação também tem que ter uma posição relativamente aos seres humanos. Então eu espero que gostem tanto da Marisa Lins e da música do António Variações, cantada pela Marisa Lins,
quanto eu. E eu gostaria que atentássemos à letra, tem as legendas para a gente entender, tá? Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar, estão-me a alarmar. Que culpa tenho eu se eles querem suicidar? O tratado de paz foi rasgado, já começam a fazer ameaças. O poder já está descontrolado, estão-se a embriagar de bombas e os dedos já querem apertar. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar, estão-me a alarmar. Que culpa tenho eu se eles querem suicidar? Vou protestar, estão-me a alarmar. Vou implorar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou-me queixar, estou-me a alarmar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou-me queixar, estou-me a alarmar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou implorar. Então, deixem-me só calar. Agora vem o Caetano Veloso com a oração ao tempo. És um senhor tão... Adoraria, mas Caetano, peço desculpa, mas não vamos poder te ouvir agora, com muita pena minha, porque seria a minha segunda escolha, porque gosto muito desta música. Então, perguntar-me a vocês, para além, enfim, naturalmente, do momento que vivemos, esta música que vos passei, que se chama Guerra Nuclear, foi escrita há 40 anos e, infelizmente, como vimos, se mantém atual. Então, perguntar-me a vocês, motivo pelo qual, se estamos para falar de ética e mediação, começamos com uma música sobre a guerra e, se quiserem, sobre a paz, mais do que sobre a guerra. Então, para mim faz todo o sentido, porque quando nós falamos de ética e de mediação, estamos a falar do nosso ser mediador. E eu vou partilhar convosco, enfim, algumas normas que existem em Portugal, como foi o desenvolvimento destas questões, etc.
mas mais importante do que aquilo que possa estar normatizado, mais importante do que aquilo que possa ser o que está fora, o mais importante, do meu ponto de vista, naturalmente, é aquilo que possa estar dentro, é aquele que é o nosso ser mediador, aquela que é a nossa construção enquanto mediadores. Então, o Daniel Bustelo, que é um mediador que muitos de vocês conhecem, trabalhou muitos anos ali, em Madrid, que é argentino, agora está na Argentina, ele diz, e eu concordo com ele, que a melhor ou a pior, se quiserem, ferramenta que nós temos somos nós mesmos enquanto mediadores. Então, eu creio que independentemente de qualquer modelo que nós possamos seguir, Daniel Bustelo, eu vou escrever aqui, tá, Fernanda? Qualquer modelo que nós possamos seguir, seja emancipador e responsável, seja Harvard, só para falarmos mais conhecidos, né? Seja sistémica, seja circular narrativa, né? Seja transformativa, qualquer ou outros, qualquer modelo partirá sempre deste princípio de pacificação e deste princípio de levar aos outros esta humanidade de que a música nos falava e que possa também despertar nos outros essa mesma humanidade. Então, quando nós estamos... Deixa-me só aqui. Quando nós estamos a falar de... Este é o programa, eu não sei se vamos ter tempo para cumprir, aí meninas, vocês já sabem que eu falo para caramba, né? Então aí eu vou tentar falar 30 minutinhos, uma coisa assim, para depois termos tempo também, 30, 40 máximo, também para refletir em conjunto. E como já disse no início, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, enfim, discordar, o que seja, podem, no meu ponto de vista, abrir os micros e falar, tá? Eu não vou conseguir ver todas, porque não tenho 2 ecrãs, portanto só vou conseguir ver parte de vocês, mas em qualquer dos casos, sempre, ou quando queiram, podem intervir. Então, a primeira proposta para nós podermos refletir em conjunto é termos uns 2, 3 minutinhos, cada uma e cada um de nós, para poder pensar enquanto mediadores, independentemente de muita, pouca, assim, que seja a prática que tenhamos, quais foram ou quais têm sido os dilemas éticos com que nos tenhamos deparado. Ou seja, quais foram as situações em que nós, enquanto mediadores, eu sei que na parte final falaremos depois da postura do advogado na mediação, mas eu falo de nós agora, daqueles que somos mediadores, quais foram as situações em que nós tivemos questões éticas, dúvidas, o que fazer, como fazer, que caminho seguir, enfim, possamos ter uns 2, 3 minutinhos para pensarmos um pouco sobre isso, para daqui a nada podermos partilhar essas nossas questões. Pode ser? Acredito que já possam ter eventualmente algum número de questões, espero que sim, que
possamos trocar mais à frente. Eu vou-vos pedir que guardem essas questões para podermos trabalhá-las um pouquinho mais à frente. E porquê é que vos pedi que começássemos por aqui? Porque seguramente, daqueles que de nós somos mediadores, tivemos N horas de formação, sabemos, enfim, muitos quais são as intervenções, as tools, as skills, etc, etc. Temos várias informação sobre como praticar a mediação, mas, acredito eu, muitos de nós temos algumas situações, eu seguramente tenho, ao fim destes 20 e muitos anos, algumas situações em que temos de parar para poder pensar o que fazer, porque aquilo que possa vir de fora não dá resposta àquilo que possam ser estes nossos dilemas. Então, uma primeira ideia que gostaria de deixar convosco é esta. Qualquer dilema, qualquer questão, qualquer situação, devo ou não devo fazer, posso ou não posso fazer, estou ou não estou a ser isento, por aí vamos. Qualquer uma destas questões surgem primeiro de forma interna, ok? Isto é, temos de ser nós, do meu ponto de vista, e do trabalho feito sobre nós próprios e sobre a nossa prática, que nos vai trazer ou que nos vão surgir estas questões. Então, independentemente daquilo que eu vos vou trazer naturalmente, é uma perspectiva de Portugal e da Europa, ok? Aí a gente creio que pode ser útil fazer aqui um mix com o outro lado do Atlântico e também podermos perceber, enfim, se há seguramente há algumas diferenças, mas não creio que sejam, do que conheço, acentuadas, mas dizia-vos eu, nós podemos naturalmente sempre ir fora procurar a resposta. Mas se nós não tivermos estas inquietações, estas perguntas, estas reflexões interiores, este diálogo connosco mesmos, este trabalho connosco, nós dificilmente, do meu ponto de vista, podemos ter respostas ou podemos tomar decisões ou sequer às vezes podemos dar conta dos dilemas que podem surgir durante a nossa prática. Então, enfim, isto não é propriamente uma sessão de formação em mediação, mas para relembrar alguns aspectos da nossa prática enquanto mediadores, que eu considero, enfim, traves mestras da mediação, e que, independentemente de nós podermos estar a fazer mediação em Portugal, no Brasil, em Angola, em São Tomé, em Cabo Verde, enfim, só para falar nos países da CPLP, na Áustria, em que estive muito recentemente, no Reino Unido, enfim, o que seja, independentemente do local onde nós estejamos a fazer a mediação, independentemente do modelo de mediação que nós adotemos, há, enfim, uma estrutura que é uma estrutura que é transversal a todos eles, a todos os modelos e a todos os locais, do meu ponto de vista. Lembrando naturalmente que quem são os protagonistas das suas próprias vidas são os mediantes. Então, independentemente, mais uma vez, do local, do modelo, etc., nós, enquanto mediadores, temos de estar aware, conscientes de que os mediantes são os protagonistas e são eles quem decide das suas vidas. Okay? Naturalmente, volto a dizer, tem muita influência o ponto de onde partimos. Se estivermos a partir de Harvard, não é? Eliminaremos todos os obstáculos no processo de negociação para que se possa atingir o acordo. Se estivermos a falar da circular narrativa, trabalharemos e eliminaremos
trabalharemos e transformaremos, modificaremos a comunicação ou as interações ou entre os sujeitos para que se possa chegar a um acordo. Se estivermos a falar na escola transformativa, estamos essencialmente a falar de que haja um empoderamento da pessoa, que a pessoa se sinta capaz de poder decidir sobre a sua própria vida. E se estivermos a falar da mediação emancipadora e responsável, ela, enfim, os dois termos são autoexplicativos, significa que é um mix, do meu ponto de vista, como diria a Maria Inês Soares, de tudo isto no sentido em que é muito importante que a pessoa assuma responsabilidade pelas suas decisões de forma emancipada, ou seja, que seja a própria pessoa a escolher o que quer fazer com a sua vida e com a sua interação com o outro. E, para além destes, a isenção e imparcialidade, não é? Ou, como diria o Uri, mais recentemente, enfim, ao invés da imparcialidade, de uma parcialidade conjunta, ou seja, de uma parcialidade para todos os intervenientes, isto é, ao invés de eu não estar nem com um nem com o outro, eu estar com um e com o outro. E, por outro lado, também que os nossos quadros mentais, o nosso mapa mundi, a nossa visão da vida, das coisas, da família, dos negócios, da sociedade, enfim, tudo aquilo que eu fiz antes de começarmos, a propósito da guerra e a propósito, enfim, dos tempos que vivemos, tudo isso não seja trazido para a mesa da mediação, ok? Então deixem-me só fazer um cheque, em especial para aquelas e aqueles que nunca me ouviram, se o meu português está a ser perceptível, se estou a falar muito rápido. Está bom? Está legal assim? Tá. Ok, obrigada, queridas. Porque as outras já sabem, não é? Quando que eu, enfim, falo rápido quando me entusiasmo. Então, em algum momento, se vocês, eu estiver muito rápido ou assim, vocês me deem esse feedback, tá? Para além disso, ou seja, para além desta questão dos mediantes serem os protagonistas das suas próprias vidas, de estarmos eventualmente com um e com o outro, de não trazermos aquelas que são as nossas visões, percepções, crenças, etc., também é importante, e aqui é muito relevante do meu ponto de vista, naquilo que diz respeito à ética, os conflitos de interesses. Isto é, estou eu em condições de poder fazer mediação nesta situação se, por exemplo, já fui advogada de um dos intervenientes, se já fui terapeuta de um dos intervenientes, se já fui de casos reais, ok? Não vamos ter tempo de passar por todos, mas aí depois, não sei, Tati, Andreia, enfim, eu posso enviar os slides, não sei se querem mandar, enfim, aí podem depois me dizer, me dar um feedback, enfim, qual é a prática e se isso é viável ou se tem interesse. Mas dizia-vos eu, se já fui namorada daquela pessoa, se já fui, enfim, trabalhadora daquela empresa, and so on, okay? Ou seja, que nós possamos perceber, porque esta questão dos conflitos de interesse tem a ver com a questão da isenção e da imparcialidade, naturalmente, e depois, de uma forma mais técnica, com aquilo que ocorre na nossa escuta com estas questões. Por outro lado, um aspecto muito importante, e que também creio que, e cada vez mais o é no Brasil, tem a ver com a questão da competência. E aqui a competência vem no sentido de, independentemente da minha profissão de origem, da minha formação de base, da minha atividade, qualquer um de nós que queira ser mediador tem de ter uma formação específica e especializada para ser mediador. E esta questão, todos estes aspectos vêm do Código de Conduta Europeu do Mediador, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, e surgiu essencialmente porque, não só em Portugal, mas nos vários países da União Europeia, se tinha a ideia de que por se ser advogado
já se era naturalmente mediador, que por se ser psicólogo, naturalmente também já se fazia mediação, e por aí vamos. Então, com este código, que é de 2004, já falaremos um pouco mais sobre ele, com esta questão externa, veio-se exigir que se tenha formação específica. E este é um outro exemplo que, independentemente do que vem de fora, ou seja, daquelas que são as obrigações que terceiros nos impõem, nós, e cada um de nós, que queira ser mediador, deve ter esta questão primeira consigo mesmo. Sou eu, só porque sou advogado, terapeuta, psicólogo, sociólogo, etc., sou eu ou estou eu capaz de fazer mediação? E é aqui, neste ponto, que eu acentuo de facto, mais uma vez, que vem primeiro a partir de nós, mais do que vem de fora. Okay? Então, somos nós quem primeiro devemos perceber que, pelo facto de quer que seja, da formação que tenhamos ou da atividade que desempenhemos, que se não tivermos uma formação específica, seja em que modelo for, em que escola, em que instituto, etc., não estamos capazes, não temos competência para podermos ser mediadores. Okay? Mesma coisa, se eu quero ser talhante, como chama o talhante, o senhor do talho no Brasil, do açougue. Se eu quero ser um açougueiro, eu tenho que ter formação como açougueiro. Nem sei se existe esta palavra, mas aí vocês me corrigem, tá? Se eu quero ser sapateiro, por aí dentista, o que seja, tá? Por outro lado, e são os mais relevantes, também é muitíssimo importante, de um ponto de vista ético, as questões relativas à confidencialidade. Enfim, a Tatiana trouxe todo o meu currículo, que não é quem eu sou, mas aquilo que tenho feito, e não é tudo. Portanto, a Tatiana trouxe, enfim, as questões formais do currículo, que de facto há muitos anos, desde o início, presido à Comissão de Ética e de Deontologia da Associação de Mediadores de Conflitos e à Comissão de Boas Práticas da Federação Nacional de Mediação de Conflitos. E as únicas vezes que nós tivemos de intervir no sentido de emitir um parecer, etc., foi sempre sobre questões de confidencialidade. Okay? Então, é muito importante, de facto, nós termos este compromisso, mais do que com os mediandos de cada momento, mais do que connosco, com toda a comunidade, se quisermos, com todos aqueles que possam recorrer à mediação. E é tão importante este dever ético que há muitos anos, não sei, creio que nos anos 80 ou 90, houve um mediador nos Estados Unidos, enfim, que numa entrevista lhe perguntaram o que é que ele fazia, etc, etc, e se podia falar de algumas situações em que tivesse intervindo como mediador, e ele, vejam o tempo que isto tem, ele diz, bom, que tinha feito algumas mediações para a GM, que era uma empresa de construtora de automóveis. E pelo facto de ter dito isto, portanto, ele não disse com quem, não disse em que situações, disse isto. Bom, sabemos que os Estados Unidos também são pródigos em ações de responsabilidade, não é? Mas, por ter dito isto, foi considerado uma violação não só de um dever ético, mas também uma violação, enfim, contratual, e imagino que todo o FII, tudo aquilo que ele recebeu da GM enquanto mediador deve ter devolvido pela indenização em que foi condenado. Então, esta questão da confidencialidade é importante porque também abre o espaço, ou possibilita abrir o espaço, para que aquelas pessoas, aqueles mediantes, se possam, de facto, escutar, se possam conhecer ou reconhecer, que possam dialogar, que possam ressignificar as suas relações, as suas interações. E aqui gostaria de pontuar também que, enfim, provavelmente a maior parte de nós, pelo menos das pessoas que eu conheço, aqui faz ou tem
formação em mediação familiar, mas que isto que estou a dizer se aplica a todo o tipo de interações, seja familiar, seja trabalhista, seja na área penal, seja na área da vizinhança, consumo, por aí vamos, ok? E quando falamos de publicidade e honorários, tem a ver, por um lado, com esta questão que vos referi da confidencialidade e, por outro lado, que os intervenientes devem estar ou devem saber quais são os valores que vão ter de pagar pela mediação ou pela sessão, enfim, depois dependerá da forma como cada um trabalha, ok? Até agora, como vamos? Tudo ok? Alguma questão que vocês queiram colocar, partilhar, alguma dúvida, concordância, desconcordância? Nenhuma desconcordância. Fico sempre preocupada quando não há discordância ou quando não há nada. Obrigada, Thaís. Quando não há nada, de duas uma. Vou só um parênteses. Há muitos anos, na Universidade Católica de São Paulo, enfim, com o queridíssimo amigo Adolfo Braga Neto, do IMAB, enfim, me convidou para falar sobre mediação, então eu falei, e no final vieram dar-nos parabéns, ai, que legal, gostei muito, e eu, pronto, obrigada, e a senhora disse, bom, não percebi nada do que disse, mas falam português tão bonitinho, então... mais importante do que o meu sotaque, que naturalmente pode ser muito interessante de um ponto de vista de ser diferente, é muito mais importante podermos, enfim, compreendermos. Então, Fernanda, depende da forma como cada mediador por si mesmo ou cada instituição resolve fazer a cobrança dos honorários, ok? Então, se nós, e posso dizer aquela que é a prática comum, se quiseres, em Portugal, se estivermos a trabalhar em instituições, como por exemplo o IMAP, é o IMAP quem cobra o valor e depois, naturalmente, pagará aos mediadores indicados para aquela mediação. Se estivermos a trabalhar individualmente, por exemplo, se me contratarem para uma mediação, terei de ser eu a fazer essa cobrança, ok? Este valor, mais uma vez, depende se, por exemplo, no IMAP nós temos naturalmente quem primeiramente informa até antes da sessão informativa de pré-mediação, ok? Mas se não informar ou se nós estivermos numa prática individual, se quisermos, essa informação tem de surgir no momento da sessão informativa, ok? Ou seja, se vamos cobrar pelo procedimento total ou pela sessão. A prática em Portugal é, já passa a ti, tá, Gabi? É o pagamento à sessão, ok? Via de regra, sessões de 1h30, máximo 2 horas, com 2 mediadores. E já agora dizer-vos que a co-mediação, portanto o trabalho de 2 mediadores, enfim, se for uma mediação multipartes, podem e são mais mediadores, a co-mediação é um dos aspectos, é uma das formas de trabalho, co-mediação com observador, portanto a equipa de mediação é um dos elementos importantes para nós podermos ter este diálogo que vos falava há pouco connosco mesmos a propósito das questões éticas, ok? Isto é, que caminho seguir, como vamos fazer, o que está a acontecer comigo. Posso-vos dar um caso pessoal e real. Num determinado momento da minha vida, em que eu estava casada, estava a fazer uma mediação, era uma mediação dos julgados de paz, portanto o equivalente aos juizados especiais, e num determinado momento eu deixei de escutar aquelas pessoas. Eu estava a ouvir,
mas não estava a escutar. E porquê? Elas traziam uma questão semelhante com aquela que eu estava a viver, enfim. Na altura o meu marido estava com uma questão neste caso o meu ex-marido, estava com uma questão com os vizinhos que chegavam tarde e aquilo lhe dava cabo dos nervos, etc. E isto estava, enfim, a ser trazido na mediação. Então eu não me apercebi de como estava, ou como a minha escuta não estava a ocorrer, e como eu estava ao invés de estar no centro da mesa, e ao invés da multiparcialidade ou da imparcialidade, eu estava a ser claramente parcial por isto. E foi com o auxílio da comediadora e no caso do Vesula, que estava a fazer a observação, é que eu consegui tomar consciência disto e agir sobre isto. Okay? Sobre esta questão de aquilo que eu vivia pessoalmente estava a afetar o meu trabalho profissionalmente. Bom, então a comediação pode ser e é seguramente uma forma de podermos procurar auxiliar-nos a compreender. Só para terminar, em relação à pergunta da Fernanda, antes de passar para a Gabi e depois voltar para a Bárbara, o valor é pago, pode ser ou por transferência bancária, ou em Geld, ou em euros, ou em MBWay, seria um Pix, né? Assim que chama aí, seria o equivalente ao vosso Pix, se eu estou a dizer bem, tá? Corrijam-me se eu estou a dizer algum disparate, tá? Mas todas as formas de pagamento são aceites. Como é feito o pagamento? No nosso caso, os participantes pagam no final da sessão, mas e há vários colegas que o fazem, instituições, em que os participantes têm que pagar no início da sessão, ok? Então, não temos uma obrigatoriedade de ser de uma forma ou de outra. Tá? Não sei se atendi, Fernanda, se não, se houver ainda alguma outra questão, please, tá? Gabi, meu amor, me fala, onde é que tu estás? É mais para a gente bater um papo mesmo, porque eu não tenho resposta, não sei se... Nem eu. E a resposta, Célia, porque eu fiquei pensando na confidencialidade, Sim. E a gente sempre trata da confidencialidade dentro da mediação, na porta, nas quatro paredes, tudo fechado. E acho que ali, né, todo mundo entende, compreende, não há para a gente, pelo menos, mediador, não há mistério. E aí, quando você trouxe o caso do mediador que perdeu os honorários porque ele só falou que trabalhou para a GE, Gabi, deixa-me dizer, eu não sei se ele perdeu porque eu não sei a conclusão da ação judicial, mas eu imagino, né? Deu uma floreada. Isso. Deu uma floreada que você já está muito mais para carioca do que para portuguesa, né? Vamos E aí, eu fiquei pensando, a Aline lá com o carrinho de pamonha dela, eu estou tagarelando há semanas no Instagram da Oitis, que é a minha sociedade empresária, né? Todo mundo aqui deve estar lá na sua luta pessoal ou em grupo, do jeito que puder fazer, para tentar fazer esse raio dessa mediação sair do papel, sair do sonho, se efetivar, né? Trazer cliente. E a pessoa jurídica, no meu caso, bombar, dar certo, se pagar, essas coisas todas. E eu falo para a minha diretora de comunicação, eu não posso contar casos concretos, mas agora você falou coisas para mim que eu vou ter que tomar mais cuidado ainda. Eu não vou contar nada, porque eu estou falando lá, eu estou só assim, se alguém já viu, acho que a Aline já viu, que a Claudinha já me contou, eu estou falando coisas bem genéricas. Eu pego um trechinho de um livro, faço uma reflexão, tento ligar alguma coisa com mediação. Agora, e aí, como é que a gente junta marketing com sigilo, né? Com confidencialidade? Olha, amor, essa é uma pergunta... É pior do que o caso do advogado, gente, na boa. Eu acho que é pior do que o advogado. O advogado, todo mundo já sabe quem é. É bem pior neste sentido. Do meu ponto de vista, tem dois sentidos.
Primeiro tu fazes a pergunta do $1 billion, não é? Eu não tenho nenhuma resposta, já avisando, aliás, já fui trazendo desde o início, posso é ter perguntas. Eu creio que nós mediadores sofremos de um estigma e que nós próprios alimentamos, tanto quanto julgo saber no Brasil, mas não me quero, enfim, arvorar em sabedora daquilo que vou partilhando aí, mas em Portugal seguramente, que é do cachorro vira-lata, que é, nós entendemos que por sermos mediadores, pelo trabalho que fazemos, então nós devemos ser todos bonzinhos, queridinhos, não cobrar, blá, blá, blá. Mediação não está para ser empresa, mediação está para ser associação, blá, 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 vocês sabem tudo isso. Então, primeiro dizer-te, ótimo que tu assumiste que é uma atividade empresarial, porque também é uma atividade empresarial, naturalmente, okay? Do meu ponto de vista. Por outro lado, temos todas estas limitações. E só para vos dizer que já estive num congresso, eu acho que foi em Bruxelas, sim, eu acho que foi em Bruxelas, que não foi congresso, foi numa formação uma formação em Cross-Border Family Mediation, em que nós tivemos todo um módulo, que foi para uma semana, a trabalhar esse tema. Tá? Como é que nós conjugamos os nossos deveres éticos, nomeadamente estes que aqui referi, com a publicidade do nosso trabalho. Tá? Então, enfim, não vou escalpelizar o tema porque também não tenho, mas uma das questões é, por exemplo, relatar genericamente. Algumas de vocês até adquiriram cá em Portugal, mas para as que não estão, só partilhar, a Federação Nacional de Mediação de Conflitos organizou um livro de casos práticos sobre mediações reais que nós fizemos, enfim, os coautores. E para quem tem o livro, verifica, o livro chama-se Mediação de Conflitos, Casos Práticos, acho que é assim, nunca sei. A editora é a Pactor, em Portugal. E nós, aquilo que fizemos foi, sem identificar as pessoas, sem identificar os locais, sem poder fazer qualquer link, descrever casos reais. Ok? Então, essa pode ser uma forma que, do meu ponto de vista, não viola a questão da confidencialidade, senão não teríamos editado o livro. Por outro lado, nós também podemos, como há vários colegas, lembro-me, por exemplo, de uma colega do Rio, que o que faz é, com a autorização dos participantes, mas também sem que se possa identificar quem eles são, eles participantes, traz certos de frases dos próprios participantes. Bom, para mim, passar por este procedimento foi transformador porque ressignifiquei a minha relação com o meu chefe e foi possível criarmos uma forma, uma estrutura de trabalho diferente para o futuro, por exemplo. Tá? Porque ela trabalha muito na área trabalhista e comercial. Então, estas podem ser outra, ou esta pode ser outra publicidade, outra forma de fazer publicidade aos nossos serviços. Trazer, obviamente, que, e estava-me a lembrar de um caso em que eu e o Pedro fizemos a mediação, enfim, de duas pessoas muito conhecidas em Portugal, e que também, com certeza, para nós teria sido uma mais-valia, espero eu, poder saber que aquele caso, que foi um caso judicial, enfim, bastante mediático, se resolveu por via da mediação. Não por ter sido eu e o Pedro, naturalmente, enfim, mas por se ter resolvido por via da mediação. Mas não foi possível, nem sequer se soube que foi por essa via. Okay? Então, nós estamos sempre aqui naquele fio da navalha, não é? Até que ponto a gente cai para um lado ou para o outro ou fica em cima do muro. E eu creio que estas podem ser algumas opções, Gabi.
aquela opção de pôr os próprios mediados a falar sobre a sua própria experiência, portanto, dando a cara, etc., eu não sou muito favorável, tá? E tenho muitas dúvidas que isso possa, com certeza, não é violar o princípio da confidencialidade por nós, é pelos próprios, que também se obrigam a essa confidencialidade, tá? Então, eu creio que nós podemos, um pouco por esta, que não esgotei naturalmente, por esta via, e claro, aquela velha ideia já, pelo menos de há mais de 20 anos, desde que aqui ando, que era, numa novela da Globo, em prime time, haver alguma dramatização, alguma coisa, não é? Seja de família, sobretudo, seja de empresas, que se resolvesse pela mediação, não é? Mas acho que a Globo ainda precisa, a Globo ou outra, mas enfim, creio que a Globo ainda continua a ser a detentora das novelas mais vistas, não sei, não faço ideia, eu devo confessar que não sou propriamente uma adepta de novelas, portanto, não sei se estou a dizer algum disparate, mas um pouco por aí, acho que tem que ser por aí sem, enfim, sem podermos ir mais longe, tá? Então, só porque aqui a Bárbara vou valorizar ok, Bárbara. Pois é, vai na linha do que falei com a Fernanda, ou que estávamos falando a partir da Fernanda e da Gabi. Sim, como é que nós podemos divulgar os nossos trabalhos? Bom, sem querer violar a confidencialidade, mas já violando, pelo menos estão aqui duas pessoas, a Aline e Fátima, que tiveram num serviço que eu presto aos mediadores, de mentoria para mediadores que ou queiram iniciar ou já tenham iniciado a sua atividade e queiram, enfim, aumentar, ampliar os seus serviços, as suas intervenções na mediação, os seus ganhos também na mediação. Então é todo um trabalho, mais uma vez, feito a partir de nós mesmos e do interior de nós mesmos para o exterior. Então, é só para, enfim, fazer um resumo bem resumidinho. Então, se eu não me valorizo enquanto mediadora, se eu não me legitimo enquanto mediadora, se eu, como tu estavas a perguntar, um jabá, se eu não sinto que realmente presto um serviço ao outro, um serviço de qualidade, etc., eu também vou ter alguma dificuldade em fazer a cobrança, não é? Em poder cobrar um valor que seja justo e por aí fora. Quanto à tua pergunta, como é o nome dessa última modalidade, eu já não sei bem do que o que querias perguntar. De pagamento. É o tipo Pix ou Pixel. Me ajudem. É Pix ou Pixel? Como chama aí? Pix. É Pix. Pix, é isso. É o Pix, Bárbara, tá? Aqui chama MBWay. Pronto. É a mesma coisa, mas com outro nome. Pelo menos é parecido. Tá? Pois é, Fernanda, era bom que essa novela da Travessia tivesse esta possibilidade, tá? Então, só para podermos também avançar, meu Deus, como as horas passam rápido e eu falo demais, senhores. Mas acho que mais importante do que eu falar é de facto podermos trocar. Então, nós já sabemos isto, eu vou passar à frente, mas quero trazer que a realidade em Portugal, não é? Porque isto tem muita ligação, do meu ponto de vista, com a ética, que é nós temos, ou melhor, a mediação é um procedimento de diálogo assistido, é um processo estruturado, mais ou menos dependente, tem etapas, tem ferramentas, tem técnicas, princípios, regras, mas, assim como no Brasil, vocês também têm a regulamentação, nós em Portugal temos não só a própria regulamentação
interna, portanto, do próprio país, de Portugal, como temos a regulamentação da União Europeia, não é? Um bocado como o Estado Federal ou o vosso próprio Estado, não é? Mal comparado. Então, e digo-vos isto porquê? Porque, sobretudo nestas questões éticas, a União Europeia tem tido uma intervenção e um olhar muito importante para aquilo que tem sido feito nos vários países. Em qualquer dos casos, também vos quero dizer que, ainda que o Código de Conduta Europeu do Mediador, que é, enfim, a nossa mainframe, portanto, é a nossa moldura ao nível da União Europeia sobre as questões éticas, nós em Portugal, eu comecei a trabalhar no final dos anos 90 em mediação e nós não tínhamos nada escrito sobre questões éticas e muito menos sobre deontologia. Como sabem, a diferença é a deontologia são as normas que estão positivadas, que estão escritas, não é? E a ética é aquilo que é a minha decisão, a minha noção de dever ser, dever fazer, etc. E, portanto, nós estivemos a trabalhar até 2004, este é o primeiro marco, e depois, até 2013, foi quando saiu a nossa lei de mediação, sem termos nenhuma norma de fora para dentro, isto é, nenhuma norma, ou poucas, para ser mais precisa, a dizer o que é que tem ou não tem que ser feito, quais são os deveres e quais são os direitos também dos mediadores. E isso não impediu que nós pudéssemos ter uma prática que eu considero de acordo com a ética, tá? E, portanto, para vos dizer que, mais uma vez, que ainda que a minha profissão de origem, como há pouco foi dito, seja o direito, seja a advocacia, eu creio que nós podemos, e sobretudo nesta temática em especial, nós podemos e devemos ter uma prática ética, no sentido de podermos prestar o melhor serviço possível aos nossos mediantes, independentemente daquilo que possam ser as regras que sejam ditadas de fora para dentro, para a nossa prática. Então, eu vou deixar só elencado, este foi o marco, como vos disse, o Código de Conduta Europeu para mediadores. Vocês podem googlar e aparece no site da DGPJ, que é o site, deixa-me escrever aqui no chat, que é o site oficial, ou melhor, da entidade que oficialmente tutela esta matéria. Podem encontrar esta versão em português, dgpj.mj.pt. Já teve várias atualizações, acho que a última é de 2000 e qualquer coisa, nunca sei as datas, mas que é de facto aquilo que é a nossa baliza maior, se quisermos, em termos de questões éticas. Depois já temos uma lei de mediação penal e a tal lei de mediação de que vos falei há pouco. Não vou retomar, eu vou fazer aqui um pulo para termos tempo, não vou retomar os princípios porque falámos já há pouco sobre eles, sobretudo os princípios que vêm, como vos disse, do Código de Conduta Europeu do Mediador, mas que traz algo que para mim é muito importante, nomeadamente no que diz respeito à questão da intervisão. Isto é, quando nós falamos de questões éticas, quando eu falo deste trabalho connosco mesmos, do trabalho com a equipa, também falo da importância, para não dizer da necessidade, de nós termos intervisão. Isto é, de nós termos, enfim, o termo até há poucos anos que se utilizava era supervisão, para aqueles que de nós somos terapeutas, é uma prática que é uma prática comum, ninguém, pelo menos acho que no Brasil será igual a Portugal, ou seja, ninguém pode ser psicólogo ou psiquiatra, ou que seja, terapeuta, no sentido mais genérico, sem que ele próprio se terapize, por um lado, e sem que ele próprio tenha um intervisor que vá auxiliando nestas questões, como vos disse há pouco, no que toca na nossa vida pessoal, etc.
E isto para vos dizer que, ainda que nós, como vos digo, há mais de 20 anos, tínhamos proposto e continuamos a propor, este plural quer ao nível das associações individualmente, quer ao nível agora da Federação, agora nos últimos 10 anos, temos proposto e defendido a obrigatoriedade de haver intervisão para mediadores e, sobretudo, formação contínua. Nós não temos obrigatoriedade em Portugal de ter formação contínua, ao contrário do que diz este Código de Conduta Europeu. Okay? Eu faço parte de uma rede europeia que se chama TEAM, desta área da mediação familiar transfronteiriça, e para eu manter a minha inscrição na rede, e, portanto, para eu poder continuar a fazer mediações familiares, enfim, que envolvam pessoas portugueses ou falantes de português, portanto, com pessoas de outros países, para que eu possa manter essa inscrição, eu tenho que ter um número X de mediações anuais e um número Y de formação bianualmente. Portanto, de 2 em 2 anos, nós temos que fazer uma formação, vai rodando. Vai rodando pelos vários países da Europa, temos de ter uma semana de formação para poder renovar a nossa inscrição. E trago-vos isto porque é fundamental, do meu ponto de vista, que nós continuemos sempre a trabalhar e, sobretudo, a caminhar conjuntamente na nossa prática. Porque aquilo que nós podemos observar é, para aqueles de nós que trabalham individualmente, que não trabalham em comediação, ou que têm uma equipa de mediação, que não fazem intervisão, que não fazem formação contínua, naturalmente, como em qualquer outra atividade, cristalizam, ok? E cristalizar significa ficar parado num tempo e numa forma que já não é provavelmente adequada para os mediantes, neste caso, ok? E devo-vos dizer, Portugal não tem esta obrigatoriedade, ok? Portanto, há pessoas que estão a exercer mediação ao mesmo tempo que eu, há mais de 20 anos, que não terão feito, que eu saiba, qualquer atualização, intervisão, nada. Mas há vários, para não dizer quase todos os restos dos países da União Europeia, obrigam a um número de horas mínimo, ou anuais, ou bianuais de formação e um X de horas de mediação. Okay? A Federação organiza todos os anos, na terceira quinta-feira de outubro, que é o Dia Mundial ou Internacional da Resolução de Conflitos, organiza um congresso. E este congresso foi dedicado exclusivamente a estas questões da intervisão, da formação e o que é que isso contribui para a nossa ética. E aí tivemos a oportunidade, por exemplo, de ver que quer em Espanha, quer em Itália, quer em França, etc., há esta obrigatoriedade. Para quê? Para que nós também possamos, para ligar ao que estamos a falar, para que nós também possamos estar conscientes e atentos àquilo que pode colidir, digamos assim, com a nossa prática, com este serviço, com este agir em função dos desafios que vamos tendo. E eu quero partilhar convosco, vou dar aqui um enorme pulo. Eu tenho sempre ideias mirabolantes de que vou conseguir falar em não sei quanto tempo de 1001 coisa, porque, enfim, acho que é um tema que me apaixona. Mas queria-vos trazer alguns exemplos para que nós possamos, e agora ligar também àquilo que
vos pedi para fazer no início. Todos estes exemplos que vos trago aqui, enfim, e que depois sim vou disponibilizar, se quiserem, se tiverem interesse, são exemplos reais. Alguns que ocorreram comigo, outros que ocorreram com outros colegas, ok? Então, sempre ligadas a estas questões éticas. Isto é, se eu tomo conhecimento numa mediação, neste caso foi uma mediação penal, que um dos participantes vende drogas, eu estou ou não estou obrigada a reportar? Eu devo ou não devo reportar? Eu estou ou não estou em condições de fazer a mediação? E por aí vamos, ok? Se não vamos aqui. Se, por exemplo, esta também foi comigo, se numa mediação familiar um dos intervenientes tem 3 mulheres, o que é que isso mexe comigo? O que é que isso, em termos de mediação, de isenção, de imparcialidade de escuta, pode ser feito em relação a mim, em relação ao outro? Se, enfim, numa mediação também, neste caso familiar, a pessoa se está a separar, se vai ter outro filho, mas não quer dizer à ex-mulher o que é que acontece, etc, etc. Ou seja, o que é que eu faço? Estes são alguns exemplos. O que é que eu faço quando, perante uma situação em que eu tenho que tomar uma decisão, o que é que eu faço para tomar essa decisão? Então, para poder abrir para vocês e também saber se vocês têm alguns dilemas, como estes ou como outros, então o que é que eu faço? O que via de regra nós fazemos, porque estamos sempre, seja na mediação, seja em qualquer outra atividade, estamos sempre a escolher aquilo que eu posso fazer. Primeiro, como vos disse, é tomar consciência de qual é o desafio. Ok? Como é que eu lido com esta questão, por exemplo, das drogas? Como é que eu lido com alguém que tem 3 mulheres? Como é que eu lido com alguém que não quer dizer à mulher que já vai ter outro filho de outra pessoa? Como é que eu lido, não foi comigo, mas com uma colega, com o facto de ter um ex-namorado numa mediação? Como é que eu lido com, eu que fui mãe, também não foi comigo, que não tenho filhos, mas com outra colega, com o facto de ter sido mãe agora e numa mediação aparecer, enfim, a perda de um filho, etc. Okay? Como é que eu lido com isso? Então, primeiro eu tenho que estar consciente de que isso é um desafio, que estas questões são um desafio para mim. E depois, aquilo que eu posso fazer é perguntar-me quais são as opções que eu tenho nestas situações, quais são os critérios que são usualmente utilizados, e eu posso, sobretudo, independentemente de eu estar num grupo de intervisão, seja de um grupo, seja individual, o que é que eu posso fazer, mesmo que não tenha o recurso imediato, para decidir? E todos nós, todas vocês, de certeza que temos um número de telefone de um colega mediador com quem podemos, se não estivermos a trabalhar com outro colega, a quem podemos ligar para questionar, para refletir em conjunto. Uma de vocês que está aqui hoje já fez isso comigo, imagino, enfim, com outros colegas, que é, bom, tenho esta situação, Célia, eu não sei que hei de fazer, como é que achas, etc. Ou seja, aquilo que às vezes dizemos de bater bolas, não é? De refletir, de pensar em voz alta, para que a resposta possa nascer de nós próprios e a tomada de decisão também de nós próprios. Então, sim, Andreia, enfim, em qualquer área da vida, mas muito em especial nesta área da mediação, nós devemos, do meu ponto de vista, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a nossa história, ou melhor, investigar e questionar sobre a nossa própria história, sobre as nossas atividades, sobre as nossas crenças, sobre os nossos preconceitos. Para quê? Para que quando
eles apareçam na mesa da mediação e nós nunca sabemos o que é que vai aparecer, assim como também não sabemos o que é que vai mexer connosco, nós possamos agir e não reagir, ou para que nós possamos agir e não simplesmente fechar a escuta ou sair do centro da mesa. Tá? Então, eu, para não monopolizar a conversa, e porque vos pedi isso, gostaria que pudéssemos refletir em conjunto, eventualmente, sobre alguns dilemas, algumas questões que vocês tenham, ou com as quais já se tenham deparado e defrontado. Posso falar? Podes. Eu depois vou pedir à Bárbara que esclareça, que eu não estou entendendo bem a pergunta, mas podes, Fernanda, claro que sim. Tá. Essa forma, esses dilemas, essas questões confidenciais, sigilosas, eu trabalho, quer dizer, eu faço parte de muitos grupos de estudo de práticas colaborativas, né? Então, essas questões assim que são muito, às vezes, dizem respeito ao sigilo do advogado com o cliente, as informações que são ali trazidas pelo cliente ao advogado, e muito se reflete se aquelas informações elas serão relevantes para as decisões que serão tomadas ali em conjunto, né? E também muito se pergunta e se reflete se ao outro, se a própria pessoa não gostaria de saber sobre aquela informação se estivesse no poder do outro, entende? Então, assim, são condutas assim reflexivas que se colocam nesse tipo de trabalho, né, das práticas colaborativas em relação à questão da confidencialidade. E que eu acho que dá para trazer para a mediação também, porque há questões que às vezes ficam ali mais no sigilo mesmo do advogado com seu cliente, que não seriam tão relevantes para o caso, especificamente, né? Entende? Assim, acho que sim. Sim, tu perguntaste se eu estava a entender, eu estava a dizer que acho que sim. Então, assim, nesse sentido, né, uma reflexão que eu faço era se eu tivesse diante de uma situação assim, em que eu tivesse também na condição de advogada, né? Porque eu estou me colocando na condição de advogada e que o cliente está me chegando com aquela informação. E que eu sei que nós estamos num procedimento que o meu cliente está num procedimento de mediação ou mesmo de práticas colaborativas, né? O quanto essa informação é importante para a decisão em conjunto daquele caso específico e assim, o quanto ele gostaria também de saber se fosse o outro que tivesse aquele tipo de informação, entende? São realmente, assim, muito uma coisa que traz muito para reflexão, uma coisa, enfim, é o que eu trago aqui que me ocorre, né, nesse momento. Grata, Fernanda, pela partilha. Bom, nós, em termos de práticas colaborativas em Portugal, Solange sabe, até porque é uma das experts na área, nós estamos, enfim, diria numa fase menos que embrionária ainda, tá? Então, nós não temos essa prática que tu estavas a partilhar, né, Fernanda? Mas eu creio, talvez, se eu bem entendi a questão da Bárbara, eu creio que se liga com ela. Então, acho que podemos fazer aqui uma... Eu não vou ocupar muito, já vi que nós estamos em cima, não vou ocupar muito mais tempo, mas para quem puder ficar só mais 5, 10 minutos, só para concluir, eu fico grata. Quem tiver que sair, naturalmente, obviamente, sairá. Mas acho que podemos ver sobre 2 pontos de vista, Fernanda. Obrigada, Bárbara, era para tentar entender também o teu raciocínio, grata. É sobre o ponto de vista do advogado e outro sobre o ponto de vista do mediador, tá? Então, vou começar por este. Do ponto de vista do mediador, o nosso trabalho na mediação é, ou deve ser, esse de partilharem a informação, de poderem estar disponíveis para escutar, para sentir que é um espaço de confiança e de segurança, para
poderem, no caso, agora voltamos aos advogados, para os advogados poderem quebrar o paradigma de não vou revelar tudo, tenho que ter sempre uma carta na manga, blá, blá, blá. Blá, 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 que é isso que nós fazemos enquanto advogados. Então, por isso a mediação necessita de mais tempo do que uma negociação. Isto a propósito da pergunta da Bárbara. Por isso a mediação precisa que os participantes ganhem confiança no procedimento, tá? Para poderem fazer essa partilha com a segurança de que a questão da confidencialidade não vai ser colocada em causa, portanto, que é um dever de todos que não vai ser violado e que também não vai ser utilizada essa informação, eventualmente, no futuro. Nas práticas colaborativas, eu sei que se comprometem depois a não, se eu tiver algum disparate, vocês corrijam, tá? Se comprometem depois a não litigar entre eles, etc, etc, ou por eles. Porém, quando a Bárbara nos pergunta, bom, mas na mediação / negociação, o mediador pode emitir parecer? Do meu ponto de vista, Bárbara, não. Nunca. Nem para motivar a mediação. Ok? Então, enfim, demoraria, seria aqui toda uma formação, não é o sítio tão pouco, mas qualquer emissão de parecer é subjetivo e tem a ver com aquilo que nós entendemos que pode eventualmente ser melhor para eles. E absolutamente, sobretudo no modelo que sigo, que é da mediação emancipadora e responsável, são eles quem devem ser os decisores sobre se querem ou não prosseguir para a mediação, se pode ou não ser mais útil para eles. Naturalmente, com isto, tenho que vos dizer que ainda hoje, no fim destes anos todos e de centenas de mediações, quando alguém diz não, eu não quero continuar, ou não, eu não quero, na sessão informativa não quero prosseguir, ou quando há uma desistência durante o procedimento de mediação, há uma parte de mim que sente uma enorme frustração. Porque acredito que pode ser o meio, que é por ali, Só que essa parte de mim pode ser um misto de ego, com certeza, também, e sobretudo um misto de querer ser Deus na vida dos outros, que é achar que sei que é o melhor para os outros. Quando eu, de facto, tomara eu saber o que é melhor para a minha vida, quanto mais... Nada, querida, nada. É só a minha opinião, tá, Bárbara? Então, fica com isso. É o meu ponto de vista, que é naturalmente também subjetivo, tá? Então, quem sou eu para me arvorar no direito de saber o que é melhor para a vida dos outros? Se eu com 50 anos não sei o que é melhor às vezes para a minha, se eu com 50 anos às vezes também não me conheço ou reconheço, como é que eu, em, sei lá, 10 horas de mediação com as outras pessoas, eu acho que vou saber o que é melhor para a vida deles e para a relação deles e para, seja comercial, seja laboral ou trabalhista, seja familiar ou o que seja, tá? Então, este é sempre o ponto de partida. Quem melhor sabe da sua vida são os próprios. Quem está em melhor condição para decidir da sua vida são os próprios. Então, aí sim, nós temos todo um trabalho, Bárbara, claro, que temos de desenvolver. Eu só queria... Ai, meu Deus, só porque acho que é muito importante para aqueles que de nós, para além de serem mediadores, são advogados, ou para aqueles de nós que nem são mediadores, só são advogados, queria partilhar com vocês um link, aliás, na verdade não é um link porque eu não tenho um link, mas tenho um nome. Desculpem, da comissão. Há uma comissão para a proficiência da justiça, desculpem, para a proficiência da justiça na União Europeia, que tem tem peritos de vários países, não todos os que aqui estão, mas de vários países, e uma das peritas foi a primeira presidente do IMAP, a Maria da Conceição Oliveira, e que tem feito uma série de recomendações ao nível da mediação familiar, civil, administrativa e por aí fora. E, infelizmente, o português não é ainda uma língua... O Brasil precisava fazer parte da Europa para que o português fosse uma língua oficial da União Europeia, não é. Portanto, vocês vão encontrar, se quiserem, estes textos
em inglês, francês, alemão e espanhol. Espanhol ou italiano, por acaso agora estou confusa, não sei, um destes, que esse grupo se chama-se European Commission for Deficiency of Justice, abreviadamente SPEJ, e aquilo que fez foi desenvolver toda um toolkit, uma caixa de ferramentas, ou seja, toda uma série de aquilo são mais do que livros, de informação condensada sobre, por exemplo, um guia para mediadores em mediação, ou seja, para mediadores em mediação, desculpem, para advogados em mediação, ou seja, o que é e qual é o trabalho que um advogado pode ter nesta área. Têm toda umas guidelines, têm todo até um programa de formação para advogados em mediação. Eu no Brasil, enfim, talvez, isto é muito subjetivo, nem é sequer nenhuma publicidade. No Brasil eu sei que há uma colega que já vive aí há muitos anos, que é a Dulce Nascimento, mas que foi nossa colega, foi nossa formanda aqui em Portugal, que tem trabalhado muito esta questão do advogado na mediação. E eu, por outro lado, lembrei-me disto a propósito do que a Fernanda trouxe, também se vocês puserem SPEJ ou Toolkit SPEJ no Google, vou escrever aqui, vocês vão encontrar esta informação. E tem também aquilo que a Fernanda estava, que eu associei, Fernanda, se calhar não foi exatamente isto que tu quiseste também trazer, mas tem também todo um programa de como é que os advogados, para além de estarem em mediação, podem preparar os seus clientes para a mediação. Okay? Então, e porquê que foi feito porque foram feitos estes toolkits? Porque se sentiu que, de facto, havia esta dificuldade por parte dos advogados, como é que eu me comporto numa mediação, não é o mesmo que num tribunal, e para aqueles que nós são advogados sabemos que é... Bom, eu nunca tive como medianda numa mediação, não é? Mas como mediadora é totalmente diferente daquela que é a nossa postura, naturalmente, em tribunal, ou mesmo nas práticas colaborativas, que a Fernanda sou muito menos do que uma iniciada, tenho umas luzes só. Estou à espera que a Solange e não só me façam clara nessas questões. Mas, por um lado, porque se observou esta questão, como é que eu, como advogado, me comporto numa mediação, qual é o meu espaço, e, portanto, que também compete agora ao mediador que possa criar esse espaço de reconhecimento de segurança do próprio advogado, por um lado, depois por outro lado, porque são um dos stakeholders, ou seja, são uns dos municiadores, um dos canalizadores para, a propósito da pergunta da Gabi e não só, para os procedimentos de mediação. Quando nós temos alguma questão, a primeira coisa que fazemos é o quê? Recorrer ao advogado. Enfim, em Portugal às vezes ainda se recorre ao padre e assim, mas já é coisa muito remota, tá? E em Portugal já não temos todas bigode nem lenços pretos, tá? Até dá para ver por mim, mas não é um estereótipo, menina Gabi, tá? Então... A gente também não anda com a bunda do lado de fora, não, tá? Te garanto. É só na praia. Menina, mas eu adoro ir para o calçadão, andar de bunda de fora, que aí ninguém me diz. É só na praia. Eu adoro que a gente pode ter a bunda que tiver, ninguém chateia, tá? E aqui já não dá para fazer isso, ou eu não me sinto à vontade. Bom, então só para concluir. Então, a primeira, normalmente, ou é o terapeuta, ou é o advogado, por aí vamos, e, portanto, são muito importantes. Vão também, se tiverem curiosidade em ler estes textos, também vão ver que há um toolkit para os stakeholders, que são estes, normalmente advogados, terapeutas, notários, juízes, por aí fora. Então, creio que é muito interessante, pelo menos para mim espero que para vocês também, sob um ponto de vista de podermos perceber como é que nós, e esta é a propósito da pergunta da Gabi e da intervenção da Fernanda, como é que nós nos podemos comportar enquanto advogados numa mediação, como é que nós recebemos um advogado na mediação, como é que nas práticas colaborativas nós integramos isto tudo e como é que nós vendemos os nossos serviços
percebendo também quais são as necessidades das âncoras, não é? destes grupos que são importantíssimos para nos canalizarem clientes. Tá? Então, não sei, Tati, Tatiana ou Andreia, se ainda temos tempo para alguma questão que queiram colocar, algum dilema, se temos que terminar, vocês gerem. Teríamos mais uns 2 minutinhos, de repente alguém quiser ainda colocar alguma pergunta. Porque eu pedi um trabalho inicial, não é? De reflexão. Alguém gostaria de partilhar alguma? Eu gostaria de compartilhar uma experiência. Força, obrigada, vamos lá. Obrigada a vocês. Olha, é porque uma vez eu estava indo em supervisão de mediação e a minha supervisora solicitou que a minha equipe fizesse o relato de algum caso que a gente escolhesse, que a gente tivesse atendido, tivesse participado, né, com a mediação. E assim fizemos. E esse caso era relatado, né, o que tinha sido feito no atendimento e também as técnicas utilizadas. E ele foi submetido para publicação num blog, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que é um blog relativamente famoso, né, que chama Mediando Por Aí. E esse blog, ele relata vários casos de mediação, né, e altera os nomes dos mediandos justamente pela privacidade, mas relata o que aconteceu e vai colocando ali as técnicas utilizadas também. Eu me recordo que um tempo depois, já tinha passado, se eu não me engano, meses, até um ano, assim, eu fui procurada por um cliente, ele se identificou com o que ele leu, porque ele deve ter feito pesquisa no Google, né? E aí viu o meu nome lá e viu esse relato desse caso. E aí ele se identificou e quis me contratar, né, para ser mediadora do caso dele. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, caramba, que bacana, né? Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, porque, né, já tinha escrito aquele artigo há muito tempo. Mas, assim, eu penso que possa ser uma maneira da gente divulgar também, até porque explica bem o que é a mediação, a gente pode colocar o que foi feito, o que deixou de ser feito. Às vezes eu gosto também de relatar as derrotas, né? As derrotas também são importantes, fazem parte do aprendizado. Então foi isso, é só para compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, que eu achei que foi muito bacana e que pode nos ajudar nessa, não só nós profissionais, mas também o próprio Instituto da Mediação, na divulgação, né? Era isso, muito obrigada. Grata, Cláudia. Esse foi um dos motivos pelos quais nós organizamos um livro sobre casos práticos, que também tem a descrição das técnicas, porque o objetivo era ir para o público em geral, que é aquele que nós temos mais dificuldade enquanto mediadores muitas vezes em chegar, mas também para que servisse didaticamente para quem já é mediador ou está em formação. E o objetivo foi esse que tu trouxeste, poder divulgar, que as pessoas possam se identificar e de alguma forma procurar a mediação sem que haja enfim, sem se consiga perceber quem são aquelas pessoas e a situação em concreto. E no Brasil isso talvez seja mais difícil, mas para terminar mesmo, só dizer-vos que em Portugal uma colega, que é formadora também, escreveu um caso baseado numa mediação que ela tinha. E, portanto, trocou os nomes e tudo. E quando foram fazer a simulação no grupo em que ela estava, enfim, em que ela era formadora, uma das intervenientes era familiar de um dos intervenientes da mediação real. Tá? E, assim, Gabi, foi uma situação bem delicada. Tá? Então, nós temos que ter muita atenção mesmo para que não se consigam identificar de maneira nenhuma. Ela teve, enfim, a gente aqui diz galo, teve azar, enfim, mas que não se possa de facto identificar, porque isso é claramente, enfim, uma violação do nosso princípio. Mas no caso que tu disseste, acho ótimo. Até vou tomar nota do nome do blog, porque não conheço, tá? Então vou dar uma vistinha de olhos. Mediando por aí. Já vou tomar nota, tá? Obrigada, Cláudia, pela partilha, tá?
E obrigada a todas pela disponibilidade e pelas partilhas também. Obrigada, Cláudia, isso. E pela generosidade, pelo acolhimento, tá? E terminando pelo convite que me foi feito. Como viram, adoro, temos que parar, mas adoro falar, ficaria aqui o resto da noite e espero que alguma dúvida, alguma questão, enfim, possam sempre partilhar, aquelas que sabem os meus contactos, os que não sabem está na net, Célia Nobre Garrejo, está tudo na net, tá? Vamos tirar uma foto para registrar esse momento. Espera aí, ai, não passei, passei batom, passei. Vamos botar todas juntas num coração, porque a Célia faz coleção de corações. Pois faço, espera aí, que eu própria não sei onde é que está o coração. Aqui. Mas a gente tem que botar juntas, senão os corações vão caindo. Pronto, olha, eu vou botar o teu coração que tu me deu. Ai, amor! Ai, adorei da Fátima com brilhinhos. Quem vai tirar a foto? Você, Aline. Ai, eu não sei, não coordeno. Oh, meu Deus. Espera aí. Não sei se o meu coração vai aguentar tanto tempo, viu? Estou carregando. O meu caiu. O meu caiu, Gabi. A chuva de coração. Ó, bati com o meu celular aqui, ó. Já deu, queridas? Bati. Tá bom. Manda pra gente, amor. Vai pra Aline, a Aline dispara para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Célia. Célia. Beijo no coração, amor. Abraço na alma. Queria agradecer muito a presença de todos, em especial a presença da querida. E já fazendo jabá, ó, esse é o livrinho que a Célia estava falando. De casos práticos. Tá bom, meu filho. Esses são casos práticos que a Celinha estava comentando, de vários autores portugueses. Acho que tem também brasileiros aqui, não tem, Celinha? Acho que não, amor. Aí a gente foi só mesmo muito nacional ainda. Mas olha, era uma boa ideia coorganizarmos um livrinho de Portugal-Brasil. E por acaso seria ótimo. Eu tenho um artigo no livrinho só do Brasil. É um livrinho que a Adolfo organizou sobre mediação empresarial. Esse eu tenho aqui. Eu vou mostrar também. Já estás a... Como é que vocês chamam? É jabá ou jajá? Jabá. É o jabá. Eu vou fazer o jabá vou fazer o jabá do carrinho de pamonha, gente. Isso que a gente estava falando aqui é importante. A gente tem que falar para a sociedade civil. Eu estava numa médica vendo o negócio da garganta e tal, e aí ela me perguntou, né? Mas e como é que você está? Isso aqui, eu vi que você está assim, fazendo um movimento na internet. Aí eu falei, mas o que é mediação? Eu comecei a falar para ela. Puxa, uma médica, uma pessoa instruída, ela disse assim, eu nunca imaginei que isso acontecesse, que isso pudesse existir. Né? Então, assim, é nossa função também falar para todos. Fui lá fazer a unha no salão, já falei para todo mundo. E vamos lá, vamos embora no carrinho de pamonha. Bom, gente, então a gente termina aqui o evento, a palestra da Célia. Agradeço muito, Célia, por ter participado e ter trazido um tema tão instigante. Eu acho que daria para a gente renovar o convite para uma próxima palestra, dando continuidade aqui. Eu acho que tem muitos temas ainda a serem refletidos. Até vi uma pergunta aqui super interessante, mas aí já não, a gente pode deixar para depois, que é... Cadê ela? Não é da Bárbara, não. Que é a Maristela, da Maristela, que ela fala sobre a questão do advogado receber um cliente, entender que ali o cliente serve para mediação, né? E se teria alguma questão ética, então, dele ser o mediador desse cliente, ou seja, ele recebeu o cliente, é advogado, mas entendeu que o caminho melhor fosse a mediação. Isso é até uma dúvida comum, né, que a gente tem. É uma dúvida comum. Essa foi uma das questões, não foi a Maristela, que eu não conheço, mas de uma colega que foi exatamente essa. Então, a minha resposta muito rapidinha é não.
Se eu recebo com o chapéu de advogada, eu não vou, agora eu vou fazer mediação, tá? Se eu conheço a pessoa como formanda, eu não vou fazer mediação. Eu posso fazer facilitação, mas jamais mediação. E como advogada, não. O que eu posso é sugerir a mediação, e eu faço isso, e eu pessoalmente não acompanho os meus clientes às mediações, acho que eles devem ir sozinhos, sem alguma questão me falam, mas isso é uma questão da forma como eu encaro a mediação. Mas se eu recebo como advogada, se é o meu escritório como advogada, se eu já tomei informação de um dos intervenientes, eu não posso depois convidar o outro e ser mediadora. Tá? Então, só assim, muito rápido, Maristela, desculpa não podermos aprofundar, mas acho que isso é violador do nosso dever ético, sim, dos nossos deveres. Exato. Tá ótimo, então, pessoal. Agradeço a todos pela participação aqui e renovo aqui o convite para uma próxima palestra. Eu desde já agradeço. Gratidão, Célia. Bom jogo amanhã, hein? Temos os dois. Verdade. Sim, que vê-se a Portugal e Brasil, grande final que seria, não é? Não? Imagina. Beijo. Já que os argentinos já estão meios para lá. Vá, beijão. Os argentinos tomaram no Salam Aleikum. Ai, meu Deus, que o Mas Zula não nos Brasil ouça. e Portugal, Aline, a gente vai ter que pegar um avião. Olha, que triste. Tchau, gente. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos abrir lá? Vou fechar aqui o evento. Então, fecha.